Agora vamos falar do Cimento Bravo. É uma empresa maranhense que muito vem contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Um cimento daqui do Maranhão que conquistou a preferência da construção civil e principalmente o coração da gente. Um cimento resistente, produzido apenas com matérias-primas de qualidade, promovendo a secagem rápida que gera economia, reduzindo assim o custo e o tempo da sua obra. O Cimento Bravo é ideal para todo tipo de obra, porque respeita o meio ambiente. O Cimento Bravo é ideal para todas as obras, ideal para a sua obra, para obras de uma vida. Se quer saber mais, então acesse www.cimentobravo.com.br ou ligue 0800 200 4000, repetindo 0800 200 4000, Cimento Bravo. Bem, negócio na pauta de volta. Bem, aí nós estamos falando de incentivos fiscais, tem esse da redução do IPJ, do reinvestimento, da redução do IRPJ. E aí já até falamos aqui assim, qual seria o melhor se você fosse recomendar alguns? Não quero fazer os dois, só quero fazer um, ou todo mundo tem partido para fazer os dois. Como é que tem sido isso, Fernando? O que eu costumo falar, Arthur, é o seguinte: nós temos no Brasil uma vasta linha de incentivos. Nós temos incentivos da parte estadual, municipal, que agora estão sendo modificados por conta da reforma tributária, mas que ainda estarão em vigor até 2032 pela atual regra, tá? E nós temos os incentivos federais. Dentro dos incentivos federais, nós temos, no caso da construção civil, a desoneração da folha de pagamento, nós temos os incentivos da SUDENE de redução de 75% para investimentos e do reinvestimento, tá? É sempre bom a gente comentar que para você também alcançar esse tipo de investimento, o governo federal trabalha diferente do Banco do Nordeste quando ele está emprestando dinheiro para uma implantação, tá? Os recursos de reinvestimento e de redução de 75%, a sua empresa já tem que estar funcionando e tendo pelo menos 20% da capacidade produtiva alcançada. Isso comprovado com a emissão de notas fiscais. E quando você pede o incentivo, você precisa da apuração do exercício desse ano para, no pagamento do próximo tributo, começar a usufruir do incentivo. Tá? Ele tem essa questão do exercício fiscal. Mas ele é uma forma que você pode usar junto com os incentivos estaduais e municipais. Então, é um acréscimo de redução de carga. O problema que pode haver é com outros incentivos federais. Por exemplo, até pouco tempo nós tínhamos o PERSE, né, para o setor de turismo, que zerava praticamente a tributação de alguns impostos. Quem estava no PERSE não poderia ter acesso ao reinvestimento. Agora foi modificado, o PERSE caiu, vai haver uma nova modificação com ele e talvez na próxima possa haver a utilização dos dois. Mas, na verdade, o PERSE continuou, mas com mudanças, né? Mas ele continua. O PERSE, para a parte principal do turismo, é que caíram as desonerações, que eram que entrava em conflito com o reinvestimento. Entendido. Agora sim, a gente está falando de incentivos, investimentos e tudo mais. Como é que vai ficar essa barafunda toda no Brasil? Eu estava olhando recentemente que apareceu aí no radar, de repente, o Amapá como o maior importador de diesel do Brasil, depois de São Paulo desbancando o Porto de Itaqui, por conta de uma medida tributária criada lá no estado do Amapá e criou uma confusão no mercado. Fernando, essa reforma tributária aí que está saindo aos soluços, né? Ela não vai dar uma arrumada geral nessa bagunça, ou essa bagunça é difícil de consertar? Bom, o que nós temos visto, né? Tudo depende da regulamentação. Atualmente o governo federal montou uma força-tarefa, inclusive nós temos maranhenses trabalhando nessa força-tarefa que estão preparando um projeto de regulamentação. Já na elaboração desse projeto começam as dúvidas, né? Vai ser um único decreto, vão ser 4 decretos, vão ser 2 decretos. Isso também ainda não se chegou a um consenso. Depois de ser apresentado ao Congresso o projeto
para essa regulamentação. Mas vai ser um decreto ou um projeto de lei? Eu acredito que deva ser projeto de lei. Deve ser. Porque para regulamentar tem que ser projeto de lei. Exatamente. Depois que for apresentado, até corrigindo, depois que for apresentado ao Congresso, o que se sabe é que o Congresso também já preparou a sua visão da regulamentação. Então, vai haver necessidade de adequação desses projetos. O que se esperava com a reforma tributária? É que se fosse simplificar o processo. Mas o que nós estamos vendo no mundo empresarial é que durante algum tempo nós vamos ter uma complicação até se conseguir equalizar essas forças de interesse. Porque tem interesses de vários setores econômicos, né? Existem perguntas que até o momento não foram resolvidas, como é o caso da alíquota base, né? Todos os estudos, tudo que nos foi apresentado até agora, o setor de serviços deve haver um aumento de carga. E será que ele está preparado para esse aumento de carga? Então tudo isso está sendo discutido, está dependendo desse primeiro modelo que o governo vai colocar em pauta, acredito que até o final do mês, né? Para que aí sim a gente possa se deparar com essa regulamentação e ver como realmente vai ficar esse horizonte a médio e longo prazo. Agora voltando aqui para o Banco do Nordeste, a questão, por exemplo, desses incentivos fiscais que existem, que são regionais, né, principalmente, aí tem aqui a Sudene, tem a Suframa aqui em Manaus, né, da Zona Franca, que é um dos grandes embates dentro da reforma, e a Zona Franca também. O que tem sido falado, discutido dentro dos órgãos de fomento, como o Banco do Nordeste, Sudene, a respeito dos impactos que pode haver por conta da reforma tributária. Até porque, por exemplo, está falando de RPJ, não sei o que mais, mas até o nome dos impostos vão mudar, né? Como é que isso está sendo discutido ou não há essa discussão ainda? A própria previsão constitucional do Fundo para o Desenvolvimento do Nordeste, o FNE, na Constituição de 88, ela prevê que o patrimônio do fundo ele é fruto de um percentual que é aplicado sobre a arrecadação de imposto de renda e IPI, né, imposto de importação. Então, esse fundo ele vai sendo retroalimentado mediante os reembolsos das operações. Então, naturalmente, isso vai reinjetando no patrimônio do fundo, a gente vai aplicando nas operações, mas também fruto da arrecadação dos impostos. Então, existe um impacto. Vocês já falaram, trouxeram aqui o aspecto da nomenclatura, né? Mas também se visa com isso, principalmente na percepção do empresário, uma redução da carga tributária, né? Então, daí a necessidade, o banco está muito atento a isso, né? De diversificação dos seus fundings. Então, a gente cada vez mais vem aplicando com muita força os recursos do FNE, o orçamento. Ano passado, 43 bilhões, aqui no Maranhão, mais de 4 bilhões. A gente vem aplicando esse recurso com muita competência, mas precisando também diversificar os fundings, né? Parceria, por exemplo, com a Agência Francesa de Desenvolvimento para as operações de infraestrutura, a própria captação de recursos que o banco faz no mercado interno, como os outros bancos comerciais fazem. Isso aqui até nós já falamos uma vez com relação à Agência Francesa. A Agência Francesa, ela tem dado apoio, né, através de fundos, para projetos de investimento. Mas que tipo de projeto? Projetos de infraestrutura. De infraestrutura, desculpa. Mas que tipo de infraestrutura? Geração de energia eólica, fotovoltaica. Então, esses tipos de investimento estão enquadrados. A gente tem, inclusive, operacionalizado algumas operações no âmbito da AFD, no corrente exercício, inclusive. Agora, a gente está falando aqui dessa questão de incentivos fiscais, né? Evidentemente que a gente fala de incentivos fiscais num ambiente econômico em que a carga tributária é pesada. Isso é um obstáculo, né, para que as empresas tenham um fôlego financeiro, né? Muitas vezes até você, a nível de indicadores financeiros, você tem uma EBITDA alta, mas o lucro é lá embaixo. Né? E como é que fica essa história toda? Isso você está falando assim, não, mas assim, a expectativa do empresariado é que reduza a carga tributária. Mas se você olha os indicadores macroeconômicos, né, e todas as agências de análise financeira, elas dizem que o endividamento do governo como um todo, ele está numa espiral de crescimento pelo menos nos próximos 5 anos, e é contraproducente você reduzir carga tributária num ambiente que você está cada vez mais endividado. Como é que vocês veem isso, Fernando?
Ora, eu acho que o Pergunta governo... de 1 milhão. Exatamente. Vale 1 milhão essa pergunta, né? Mas o que nós percebemos é o seguinte, não tem como se fugir da lógica econômica, tá? Apesar do governo achar que tem condição de fazer as duas coisas juntas, o mercado cada dia se mostra real como ele é, né? Não dá para... É cobertor curto, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E provavelmente nós vamos ter que fazer os ajustes. Nós já escutamos agora do governo federal começar a voltar atrás com aquela questão dos gastos, tentar reduzir o déficit, né? Voltar para uma fala mais econômica, tá? Na prática, tá? O que nós percebemos do empresariado é que todas as vezes que o país reduziu carga tributária, houve crescimento econômico. Eu costumo lembrar todo mundo, a exportação brasileira teve suas portas abertas no primeiro governo Lula, quando Luiz Fernando Furlan fez uma MP do Bem, que na verdade foi uma revisão da Camex, de toda a parte de alíquotas relacionadas à exportação, criou uma alíquota base de 47%, simplificou o processo e o Brasil dobrou o volume de exportação. Agora, no governo anterior, nós tivemos uma série de reduções tributárias e, novamente, o Brasil voltou a ter um impacto de crescimento. A área do agro cresceu estupidamente. Chegamos à menor taxa de juros da história. Chegamos à menor taxa de juros da história. Do governo anterior. Então, a gente precisa aprender com o que dá certo. Tá? Então, o Brasil hoje, o empresariado preza muito isso, ele não está muito preocupado na questão dessa briga ideológica. A gente está preocupado com quais os fundamentos reais econômicos que dão resultado. Se o Brasil começar a enxergar isso e começar a ir na direção correta, eu acredito que o governo vai fazer isso, porque quando você está vendo que o barco não está indo na direção que você quer, mas daqui a pouco você nós acaba estamos chegando corrigindo, a metade do governo, daqui a pouco, né? O que eu posso dizer é que todas as vezes que a economia não foi bem, o governo também acaba não indo bem. Os índices de aprovação do governo estão caindo. Começam a cair. Então, eu espero que esse alerta faça com que eles corrijam o destino. Por enquanto, é só o desejo. Parece que é um caminho duplo, né? Um caminho de arrefecimento desse nível da arrecadação, ou seja, a redução da carga tributária, mas em paralelo também a diminuição dos gastos, né? Das despesas do governo, isso é fundamental. É uma coisa junto com a outra, né? Isso aí a gente leva para o nosso orçamento doméstico. Exatamente. Como é que eu passo a gastar mais e vou reduzir os meus ganhos? Eu tenho 2 empregos, vou pedir demissão de um. Como? Exatamente isso. Na verdade, eu vou estar aumentando minha dívida. Está aumentando minha dívida. E essa dívida, ela entra num processo tal que na hora quando você não consegue pagar o serviço da dívida, tem alguma coisa errada. Tem um indicador econômico, Arthur, que o pessoal não olha muito dentro do Brasil, que chama-se produtividade. Sim. Tá? E ele é exatamente isso, né? O que eu gasto para gerar riqueza para o país. Quando a gente tem essas distorções, ela costuma ser o mais prejudicado. E o Brasil, nos últimos anos, só tem caído em produtividade mundial. Mas então a gente precisa enxergar isso novamente. Fernando, às vezes ela é um pouco distorcida, né? Nessa semana se falou muito sobre isso, sobre a questão de produtividade no Brasil, por conta do anúncio do governo federal que ano que vem não vai ter mais o superávit de 0,5% como meta. Esse é 0%. Aí se começou a falar em produtividade. E aí se fala assim, o problema do Brasil de produtividade é a questão da educação, a questão de infraestrutura. Não é só isso, né? Porque assim, como é que eu vou produzir mais se cada vez os meus custos financeiros e custos operacionais, eles aumentam cada vez mais? Produtividade, ela está muito ligada a uma palavra que dentro da administração pública pouco se usa, que é efetividade. O que é efetividade? Não só eficiência pública, né? O judiciário fala muito em eficiência, só que gastar errado, fazer bem feito, gastando errado, não gera eficácia. E a efetividade, além da eficiência, tem que ter eficácia. O recurso público tem que ser investido onde gera resultado.
Quando eu tenho recurso público, gasto de forma concisa, no que gera resultado para o país, eu tenho ganho de efetividade. E aí minha produtividade aumenta. Mas Então se a gente isso é um pensamento olhar que o Brasil tem que alguns trabalhar. números, né, da economia, da macroeconomia, a gente fica assustado, né? Porque isso aí algumas pessoas levam para o lado ideológico, não se pode gastar tudo isso com Bolsa Família. Bolsa Família hoje, né, independente de você contra ou a favor, ele é um número muito pequeno dentro dos gastos gerais do governo. Se você for olhar a conta de pagamento de juros, é uma coisa absurda. Se você for olhar ano a ano, dentro dessa característica, desses números que você falou, Fernando, de que sempre que você baixa os impostos há um crescimento do país, mas ano a ano, cada vez menos os governos gastam em investimento. Exatamente. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O custo é muito alto. Apesar da carga tributária estar cada vez maior, o custeio é muito grande. Você está emitindo mais dívida para poder não exatamente. ficar deficitário. Aí você aumenta a dívida pública. O serviço da dívida, como é que você vai ter dinheiro para investir? E estão passando, só interrompendo, Marcelo, estão passando mais uma rodada de discussão de refinanciamento das dívidas. De quem? Na prática, dos estados mais ricos. Isso. Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Quer dizer, os estados mais ricos são que têm a situação... E Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é o São primeiro, Paulo, né? Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas aí o São Paulo tem um lastro que os outros não têm. Exatamente. Né? Então, são estados muito endividados. Quando você faz o refinanciamento, você paga essa conta para todo mundo. Todo mundo paga essa conta. Inclusive os estados do Nordeste, que são os mais pobres, pagam essa conta. E aí quando se tem um discurso contra os incentivos fiscais, gente, incentivo fiscal, quando você refinancia a dívida, é incentivo. Incentivo a gastar mais, porque nos últimos 20 anos, 30 anos, Fernando, quantas vezes se fez essa renegociação com os estados? Todo período tem uma nova. E os estados mais gastadores continuam tendo o mesmo problema, né? Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tem uma característica interessante dessa nova proposta dos estados, é que eles propuseram agora trabalhar com o IPCA mais 1%, reduzir de 4% para 1%, ou seja, ter um ganho real de 3% no pagamento de juros, né? Considerando que toda a dívida dos estados é com a União, não sendo inferior à inflação, pelo menos se mantém o que deve do passado. Então, há necessidade sim, porque essa dívida dos estados está realmente tornando os estados ingovernáveis, mas o problema não está nem em renegociar agora. O problema que sempre teve no Brasil é que mesmo com todo esse grau de endividamento, governo, se faz novos endividamentos. Se amplia isso. É verdade. Esse que é o grande problema. Nós trouxemos essa discussão para cá, porque quando o comércio a nível nacional criticar os incentivos fiscais, regionais ou setoriais, como é na Suframa, da Zona Franca de Manaus, se esquece isso aí. Quem paga essa conta toda de refinanciamento da dívida do Estado é a União todas. São todos os estados. E estados que, teoricamente, deveriam ter uma situação fiscal muito melhor, como, por exemplo, a do Maranhão, que tem uma situação fiscal muito melhor que a do Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, vamos dar aqui mais um rápido intervalo e nós voltamos já em instantes com mais negócios na pauta.